Olá, meu nome é Murilo Marconi, eu sou aluno do Instituto de Biociências aqui da Universidade de São Paulo e hoje eu estou fazendo essa web aula que tratará de um assunto muito importante para a biologia e representa um dos mecanismos mais importantes para a evolução. O assunto que nós vamos tratar hoje será a seleção natural. Bom, atualmente nós podemos ver que existe uma grande diversidade de organismos no mundo em que vivemos. Essa grande diversidade pode ser comprovada por qualquer pessoa. Basta você ir para a praia, passear em algum jardim, olhar para alguma árvore, você vai ver que existe uma grande diversidade de organismos presentes no nosso mundo. Mas sempre foi assim? Não. Como nós podemos observar nessa imagem do Cambriano, nós vemos que os organismos presentes no passado são morfologicamente diferentes dos organismos presentes nos oceanos atualmente. Mas por que as espécies mudam? Essas modificações das espécies ocorrem porque ocorrem modificações no ambiente. E as modificações no ambiente alteram as populações. Essa alteração da população ocorre porque nem todos os indivíduos de uma mesma população são iguais. Sendo assim, temos indivíduos de uma mesma população que vão sobreviver a essas alterações ambientais e logo eles vão poder se reproduzir e perpetuar a espécie. Outros organismos não vão poder se reproduzir porque eles não estão adaptados a essa nova situação. Para exemplificar essa definição, nós vamos mostrar agora um experimento que ilustra uma das formas que atua a seleção natural nos organismos. Neste experimento, nós temos então uma população de peixes com duas cores diferentes, sendo um peixe verde e um peixe azul, e o seu predador natural, a garça. Vamos imaginar que o fundo azul seja um lago, com sua população de peixes verdes e azuis. Neste caso, o peixe verde é mais visível do que o peixe azul. Assim, ele vai ser capturado mais facilmente pelas garças. Vemos então que, com o passar do tempo, o número de peixes verdes diminui na população e o número de peixes azuis se torna mais frequente. Portanto, os peixes azuis foram selecionados naturalmente para continuar na população. Outro exemplo de seleção natural que nós podemos mostrar foi um fato que ocorreu na Inglaterra durante o século XIX com a Revolução Industrial. Inicialmente na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, a maioria das mariposas encontradas tinham as asas claras, como nós podemos ver nessa imagem. Após a Revolução Industrial, as pessoas começaram a notar um aumento das mariposas de asas escuras, como nós podemos ver nessa outra imagem. A resposta para o mistério das mariposas foi surpreendente. Os cientistas descobriram que, devido à Revolução Industrial, ocorreu um acúmulo de fuligem e carvão em algumas árvores. Sendo assim, as mariposas de asas claras seriam mais facilmente predadas por outros organismos como os pássaros. Dessa forma, as mariposas de asas escuras estariam melhores adaptadas a esse ambiente da Revolução Industrial com a fuligem e o carvão. Podemos ver nesse mapa a correlação que existe entre a incidência de poluição e os diferentes tipos de mariposa. Nós podemos notar que as mariposas de asas claras, elas estão muito mais nas regiões onde não há industrialização, e as mariposas de asas escuras estão presentes nas regiões onde existe a industrialização. Mas a seleção natural não é algo restrito ao passado, ela é um processo contínuo na natureza. E um dos principais exemplos de seleção foi inicialmente notado por Darwin, no arquipélago de Galápagos. Este arquipélago é constituído por diversas ilhas, e cada ilha possui as suas particularidades ambientais. Sendo assim, cada ilha também possui diferentes espécies que são adaptadas a essas. Assim como podemos ver nesse mapa de incidência, que as diferentes espécies de tentilhões estão distribuídas nas diferentes ilhas do arquipélago. E Darwin se utilizou dessas espécies para demonstrar um modelo de seleção natural. O modelo dos tentilhões instigou outros pesquisadores a estudarem sobre este tema, como foi o exemplo do casal Peter e Rosemary Grant, que estudou os tentilhões das Ilhas Galápagos durante 30 anos. O casal inicialmente estudou o tamanho do bico destes tentilhões, e eles notaram que, em estações secas, onde existe a predominância de sementes duras, favorecendo assim os tentilhões com bicos grandes. Já em épocas de chuvas, ocorre um prevalecimento de sementes macias, favorecendo assim os tentilhões com bicos menores. Podemos ver nessa imagem a diferença entre um tentilhão de bico grande e um tentilhão de bico pequeno. Em 1977, ocorreu uma grande seca no arquipélago de Galápagos.
Essa seca fez com que os animais de bico pequeno morressem de inanição, elevando assim o número de animais com bico grande. Consequentemente, ocorreu um aumento de 4% no tamanho médio do bico das aves das ilhas. Não existe somente a seleção natural, existe também a seleção feita pelo homem, que é a seleção artificial. No caso da seleção artificial, o homem escolhe as características dos animais que mais lhe convém. Como podemos ver nessa imagem, existem diferentes raças de cachorros, e todas essas raças foram criadas pelo homem com as características que ele mais preferia. A seleção artificial também se estende a todos os animais domesticados pelo homem, como por exemplo, gatos, pássaros, cavalos e todos esses animais que têm uma história junto do homem. Portanto, a seleção natural faz com que as características favoráveis sejam mais frequentes na população e as características desfavoráveis sejam menos frequentes. Uma mesma característica pode ser favorável em um ambiente e desfavorável no outro ambiente. Sendo assim, nós vemos que as adaptações são dependentes das mudanças ambientais. É isso aí, obrigado.